Olá, nós somos da Abud Arquitetura Paisagística, estamos trabalhando há 50 anos nesse universo, onde a gente desenvolveu cerca de 6.500 projetos. E vamos apresentar o projeto paisagístico do bairro Harmonia. Sou Felipe Abud, da Abud Paisagismo, trabalho no escritório Abud Paisagismo há mais de 20 anos, e para mim foi uma honra fazer esse projeto que eu acho que sintetiza uma série de coisas e tem uma série de elementos muito fortes que a gente vai contar um pouquinho para vocês agora. O grande desafio para a gente fazer o projeto paisagístico foi porque a gente queria criar um DNA, uma personalidade, um verdadeiro caráter diferente do tecido urbano de Rio das Ostras. Por isso a gente foi colocando elementos, por exemplo, nas entradas, nas rotatórias, a gente criou totens, elementos construídos verticais que dão uma certa monumentalidade. E tudo isso para criar uma paisagem diferenciada para os privilegiados moradores. Felipe, fala um pouquinho do conceito que a gente desenvolveu para o bairro. Eu acho que esse conceito vai de encontro aos mais novos e mais atuais conceitos de urbanismo do mundo. A gente colocou as áreas verdes em lugares extremamente estratégicos. A gente tem áreas verdes na entrada, no acesso, e quando você chega, você tem uma grande área verde onde se distribui alguns programas dentro dessas áreas, desde programas esportivos, e o legal disso é que as pessoas que chegam veem essa área e isso estrutura esse espaço, isso estrutura o novo bairro. Esses espaços verdes que estruturam o tecido urbano, eles vão de encontro aos mais novos conceitos de urbanismo do mundo. E tem uma questão super importante que é o fato de você sair da sua casa e ter sempre uma área verde próxima à sua casa. A quantidade e o tempo que você caminha para chegar a uma área verde foi pensado para que você não tivesse uma área verde longe da sua casa, e sim, ela estivesse sempre próxima ao verde e sempre próxima a esses espaços que se desenvolvem todas as atividades do bairro. Quando a gente fala em conceito urbano, existiam cidades que sempre têm áreas verdes. A questão é que aqui as áreas verdes são muito importantes. Até um tempo atrás, todo o plano diretor, os planos urbanos eram traçados em função do carro, em função do automóvel. De um tempo para cá, essa visão começou a mudar e atualmente a gente foca sempre nas pessoas, nas distâncias que elas caminham, nas distâncias que elas percorrem e ultimamente, estou falando nos últimos 10, 15 anos, isso mudou para as áreas verdes, elas acabam comandando todo esse cenário. As áreas verdes têm uma função muito importante hoje em dia no urbanismo moderno. Faz com que todas as cidades ou as novas urbanizações sejam pensadas em função dessas áreas. E aqui, no Projeto Harmonia, a gente quis usar exatamente esse conceito. A gente estrutura os espaços, a gente estruturou o bairro através das áreas verdes, não simplesmente através de um sistema rodoviário. Então eu acho que isso traz uma qualidade completamente diferente para esse espaço e cria um acesso diferente ao bairro e faz com que as pessoas circulem no bairro de forma diferente, a pé, de bicicleta, e faz com que isso tudo cria um espaço diferente no tecido urbano, que um espaço novo, um espaço de respiro e um espaço que principalmente traz uma qualidade de vida diferente para os seus moradores. O projeto paisagístico, diferentemente da arquitetura, quando ele acaba de ser implantado, ele está nascendo. Então é muito importante a gente entender que as plantas hoje estão pequenas, mas elas vão crescer. Por quê? Todo o conceito aqui do bairro Harmonia foi a gente cuidar da saúde do corpo e da alma. Para a saúde do corpo, a gente trabalhou ali quadras esportivas, pistas de caminhadas, playgrounds para as crianças, ou seja, trabalhamos desde o cachorrinho até o vovô e a vovó. Para a saúde da alma, a gente procurou trazer plantas que tivessem os sentidos humanos. Então, por exemplo, colocamos plantas aromáticas para o nosso olfato, frutíferas ali junto ao playground para o paladar. E essas plantas frutíferas, além de atrair as crianças, elas vão atrair os pássaros da região, que farão então a trilha sonora aqui
do bairro Harmonia. E o deslocar debaixo das sombras das árvores traz o sol e a sombra na nossa pele, trazendo então essa sensação deliciosa do tato. Então, Felipe, vamos falar um pouquinho da história, de como esse bairro novo, o bairro Harmonia, se conecta ou se diferencia do tecido urbano de Rio das Ostras. O bairro Harmonia foi criado realmente para se diferenciar do tecido urbano. Mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar quando a gente fala de história é que os espaços que a gente projeta são espaços onde as pessoas vão se encontrar. E desses encontros nascem memórias e dessas memórias nascem histórias. Eu acho que isso é importante a gente dizer, porque são nos espaços abertos, são nos espaços gramados, são nos espaços arborizados que as crianças provavelmente vão dar os seus primeiros passos, que os pais vão ensinar os seus filhos a andar de bicicleta, que os avós vão empinar pipa com seus filhos ou vão ensinar os seus netos a fazer alguma coisa. E esse alguma coisa vai ficar na memória dessas pessoas. A gente está criando aqui, hoje, é um papel em branco, mas é um papel em branco onde cada um vai desenhar a sua história e cada um vai contar o seu momento. E esses momentos são memórias, essas memórias vão ficar gravadas. Eu acho isso bonito porque mostra que não é simplesmente um novo bairro. É um bairro que foi pensado para sim as pessoas poderem viver ali e essa vida evoluir. Evoluir de uma forma bacana, evoluir de uma forma saudável, evoluir de uma forma saudável e boa para elas. Então eu acho que esses espaços são realmente desenhados para que essas histórias novas aconteçam.